Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamana Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Swadvaitam Savadvitam Parijana Savatam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Namagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Shri Krishna Nilakatane Sudaksham Madhurya Madhurya Gunashtarutam Varam Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shirasanamani Vedandinam Bhakta Shiromani Cha Shri Krishna Padam Jajitai Kariji Chaitanya Lilamita Sara Saram Narayanam Tvam Satatam Pradandhi Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Acharya Simharupine Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namane Atimatya Charita Sashitanam Chapanam Jivaduke Sadataya Shinama Premadayane Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namane Shri Vaishabhana Videvi Daitaya Kripamdaye Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhurya Jala Premadya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namaste Gauravani Shri Murta Vidinatarine Rupanuga Viruddha Pasidhanta Dantahani Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtave Vipralambara Sambhave Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Guravi Bhava Bhumestam Nideshta Sajanabhyam Vaishnava Sarvabhama Shri Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnaveda Namo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Krishna Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Javapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabha Sutadeva Pranamami Hare Jayatam Surato Pango Mama Manda Mate Gati Matsarvasya Padam Bhaja Radhanadanam Divya Vrindaranya Kalpalumadha Shima Ratnagara Simhasanastam Shri Shri Radha Shiva Govinda Deva Prestani Bhesevamana Smarana Shima Rasa Rasarambhi Vanshivata Tatastita Karshan Venu Swanai Gopi Gopinatha Shri Estanaha Om Vindai Tulasidevya Priyayai Keshava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satya Vachai Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakam Namami Bhakta Shaktikam
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Guru Astakam, versão em Bengali. Odavana Lasama Samsarada Hone Dagda Jiva Kula Udara Karane. Koruna Varida Kripa Varidane Guna Sindhu Guru Charana Kamala Rita Gita Vajan Shri Hari Kirtane Rohena Magana Mahamata Mane Romanchakam Pashu Hoya Gaura Prem Vandise Guru Charana Kamala Sadarata Jini Vigraha Sevani Shingaradiyara Mandira Marjane Korenani Yukta Yanugata Jane Vandise Guru Charana Kamala Shri Radha Madhava Namarupa Guna Ananta Madhurya Lila Yasodhane Lubda Chitajini Hana Pratikshane Vandise Guru Charana Kamala Braja Yuva Dvandva Rati Samvardhane Yukti Kode Saki Gane Vrindavane Ati Dakshatahe Priyatama Gane Vanjise Guru Charana Kamala Sarva Shastre Gauram Shri Hari Swarupa Bhaktagana Bhave Se Anurupa Kintu Jini Prabhu Priyatama Rupa Vanjise Guru Charana Kamala Janhara Prasade Krishna Kripapa Jaraya Prasade Anya Gatina Tisandhya Kirtira Stava Dhyaniva Vandise Guru Charana Kamala Guru Devastakam Atiyatna Kori Brahma Muhurte Pore Ucha Kori Vrindavana Natha Sakshat Shri Hari Seva Payase Vastu Siddhi Kari Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Vandise Guru Charana Kamala Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Shala Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Akrodha Paramananda Akrodha Paramananda Nityananda Raya Abhimana Shunya Nitai
Nagare Veda Adama Patita Jive Dware Dware Gira Hare Nama Mahamantra Nityana Bela Jare Dekhe Tare Kore Dante Trinadhari Amare Kiniyalo Bolo Gaurahari Eta Boli Nityananda Bhumi Gadi Jaya Sonara Parvata Jena Dulate Lotaya Eno Yavatare Jara Ratina Jamila Lochan Boli Se Patu Eloya Rogela Akrodha Paramananda Nityananda Ram Abhimana Shunyanita Nagade Veda Jayanita Jaya Guru Jayanita Jaya Guru Jayanita Jaya Guru Jayanita Jaya Guru Gorangera Duti Pada O Gorangera Duti Pada Jaradhana Sampada Sejane Bhakati Rasasara Gorangera Madhulila Jarakane Praveshila Hridaya Nirmala Bhelotara Jegorange Namaloy Tada Hoya Premadoy Tare Mui Jai Bali Hari Goranga Gunete Jure Nitali Lathare Spure Sejana Bhakati Adhikari Gorangera Sangirane Nityasiddha Kori Mane Sejaya Brajendra Sutapasha Shri Goda Mandala Bhumi Jivajane Chintamani Tara Hoya Braja Bhumi Vasa Gura Prema Rasanave Sitarange Jebadube Shiradha Madhavayantara Griheva Vanete Thake Agoranga Boli Dake Narotama Magitara Sangha Ogorangera Duti Pada Jaradana Sampada Sejane Bhakatira Sasara Gorangera Madhulila Jarakane Praveshila Hridaya Nirmala Vilotara O Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Go Jaya Go Jaya Go Jaya Go Jaya Sachinandan Jaya Gora Hare Sachinandan Jaya Gora Hare Brajendra Nandana Bhaje Jai Jana Brajendra Nandana Bhaje Jai Jana Sapala Jivana Tara Brajendra Nandana Bhaje Jai Jana Sapala Jivana Tara Tahara Yupama Vede Nahi Sima Tribhuvane Nahi Ara Tahara Yupama Vede Nahi Sima Tribhuvane Nahi Ara
Yamuna Madhava Nabhaje Manava Kakana Maria Jade Yamuna Madhava Nabhaje Manava Kakana Maria Jade Se Adhama Prahariya Yama Rorave Kamite Kade Se Adhama Prahariya Yama Rorave Kamite Kade Tara Parayara Papina Hichara Samsara Jagata Maje Tara Parayara Papina Hichara Samsara Jagat Maje Kokale Tara Gati Nahiyara Michai Brahmiche Kade Kokale Tara Gati Nahiyara Michai Brahmiche Kade Shilochana Dasa Bhakati Rayasha Hari Guna Kahiliki Shilochana Dasa Bhakati Rayasha Hari Guna Kahiliki Henora Sasara Machina Hijara Taramukana Hideki Henora Sasara Machina Hijara Taramukana Hideki Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Satchidanand Gopra Hari, Satchidanand Jaya Gora Hari, Jaya Satchidanand Jaya Gora Hari, Satchidanand Jaya Gora Hari. Essa canção de Brajendra, de Lochandas Thakur, Srila Lochandas Thakur, está falando o seguinte: aquele que adora Brajendra Nandana tem uma vida bem-sucedida. Nos três mundos não há ninguém igual a Krishna. Brajendra Nandana Bhaje Jai Jana Sapala Jivanatara Tahara Upama Vedenahisima Tribhuvane Nahiyara. Tribhuvane Nahiyara. Nos três mundos, Tribhuvane Nahiyara. Não há outra pessoa que se compare a Brajendra Nandana Shri Krishna. Então quem o adora, Bhaje Jai Jana, o Jana, a pessoa que o adora, Sapala Jivanatara. Sapala. Ela colhe o fruto maduro da perfeição da vida humana, né? Os Vedas não conseguem descrever completamente suas glórias, não alcançam descrever, nem os próprios Vedas alcançam descrever as glórias de Brajendra Nandana Shyama Sundara. Aquele que deixa de adorar a Shri Madhava é levado para Jamaraj após a morte e deixado no inferno chamado Raurava Loka, onde é comido vivo por vermes e insetos. Não há ninguém mais pecaminoso que tal pessoa. Então, Srila Lochandas Thakur, ele é um grande poeta Vaishnava que compõe canções de um realismo impressionante. Primeiro ele fala da realidade transcendental de quem adora Brajendananda, destino super auspicioso dessa pessoa. E no segundo verso
ele fala de quem deixa de adorar Brajendanandana. Existe um inferno especial para essa pessoa, onde ela é comida viva por vermes e insetos. No seu corpo sutil, tendo essa experiência lancinante de ser comida viva pelos vermes e insetos, isso é descrito vividamente no Srimad Bhagavatam, 5º canto. Aí o 3º verso diz: já que não há maior pecador que esse em todo o universo, ele não conseguirá salvar-se jamais e continuará a vagar, executando atividades materialistas temporárias que resultam em sofrimento. Então, quem não adora Shri Mandala, o maior pecador, existem muitos pecadores, como o caso de Ajamil, um grande pecador, mas ele, quando chegou à velhice, ele se lembrou dos samskaras do começo da sua vida, porque ele nasceu numa família de Brahmana, e veio esse samskara, essa impressão veio à tona no coração, na consciência dele, e por isso ele deu ao filho caçula o nome de Narayana. Então, só por ele ter feito isso, ele conseguiu obter a misericórdia de Krishna. Lochandas Thakur declara: somente pelo meu desejo de obter Bhakti é que sou capaz de descrever as qualidades de Shri Hari. Bhakti Asha, porque eu tenho o desejo de... Meu Asha é por Bhakti, meu desejo é de Bhakti. Então, por esse desejo de obter Bhakti, é que sou capaz de descrever as qualidades Hariguna Kariliki. Sou capaz de descrever as qualidades de Shri Hari. Nunca desejo ver a face da pessoa cuja inteligência não está fixa em Brajendanandana, a própria essência e personificação de toda a raça, todas as doçuras. Jai Brajendanandana Shama Sundar Shri Krishna Ki Jai, Ekadashi Titi Ki Jai, Madhava Titi Ki Jai, Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadvataya Namo Namaha. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Maharaj Jai. Então nós estamos lendo a belíssima conversa entre Shri Chaitanya Mahaprabhu e Sanatana Goswami Pad. E aqui a Mahaprabhu está falando dos três grandes temas que estão presentes em todos os textos sagrados autênticos, que são Sambandha, a Sambandha Gyana, ou conhecimento do nosso relacionamento com Krishna, do nosso relacionamento com Maya e do nosso relacionamento com a Jiva. E depois Abhideya Tattva, Abhideya Gyana, ou conhecimento do processo pelo qual a gente pode estabelecer esse relacionamento com Krishna. Eu sou servo eterno, Isso é Sambandha, eu sou servo eterno. Mas Abhideya é: eu vou servir a Krishna. O processo para eu realmente alcançar a posição eterna de servo eterno de Krishna. Então aqui Mahaprabhu continua explicando: Krishna Madhurya Sevananda Praptira Karana, Krishna Seva Kare Ara Krishna Rasa Aswadana. Quem alcança a bem-aventurança transcendental de se relacionar intimamente com Krishna, presta-lhe serviço e saboreia as doçuras da consciência de Krishna. Então, aqui Mahaprabhu está falando de um estágio, uma fase, uma etapa de Bhakti muito elevada. Quem alcança a bem-aventurança transcendental, quem está na prática de Bhakti experimentando Ananda, Paramananda, a bem-aventurança de Goloka Vrindavana. Por quê? Porque está se relacionando intimamente com Krishna. Tem darshan de Krishna, pode tocar em Krishna, pode fazer seva diretamente do corpo de Krishna. Essa pessoa
Ara Krishna Rasa Ashadana. Ela saboreia as doçuras da consciência de Krishna. Pode ser que a doçura dela seja a doçura de servidão, pode ser que seja a doçura de amiguinho de Krishna, pode ser que seja a doçura de mãe ou pai de Krishna, ou pode ser a doçura de amor extraconjugal. Ihate Drishtanta Yaite Daridrera Ghari Sarvagya Asya Dukha Deki Puchaya Tahari. Pode-se dar o seguinte exemplo. Aqui o Mahaprabhu vai contar uma história linda com o exemplo da situação da diva que está condicionada, mas que de repente, pela providência divina, entende o seu condicionamento. Então, Mahaprabhu pessoalmente vai contar essa história. Pode-se dar esse exemplo. Certa vez, um astrólogo erudito, um Sarvagya, um astrólogo erudito, veio à casa de um pobre e, ao ver-lhe a condição miserável, perguntou-lhe o seguinte. Então ele viu aquela pessoa pobre, bateu a porta daquela pessoa pobre e, vendo que ele estava naquela condição miserável de pobreza, perguntou-lhe o seguinte, que Prabhupada comenta: às vezes, quando estamos aflitos ou desejamos conhecer o futuro, procuramos um astrólogo ou quiromante. A entidade viva na vida condicionada vive sendo afligida pelas 3 espécies de misérias da existência material. Sob essas circunstâncias, ela fica introspectiva quanto à sua posição. Por exemplo, Sanatana Goswami aproximou-se de Mahaprabhu para perguntar-lhe por que estava sofrendo. Uma das perguntas de Sanatana Goswami: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sujeito a essas 3 classes de misérias? Esta é a posição de todas as almas condicionadas. Vivemos aflitos, e isto faz com que o homem inteligente naturalmente se torne introspectivo. Esta posição chama-se Brahma Jigyasa. Athato Brahma Jigyasa. Esse é o primeiro verso do primeiro capítulo do Vedanta Sutra. Aqui, Brahma refere-se à literatura védica. Devemos consultar os textos védicos para saber por que a alma condicionada vive sofrendo. Os textos védicos destinam-se a libertar a alma condicionada das condições miseráveis da existência material. Neste capítulo, a história do astrólogo Sarvagya e do homem pobre é muito instrutiva. Então, o Sarvagya, o astrólogo, bateu na porta do homem pobre e perguntou-lhe o seguinte: Tumi keneduki tomara ache pitridhan, tomari nakahila anyatra chadila divan. O astrólogo indagou: por que estás triste? Teu pai era muito rico, mas ele não te revelou sua riqueza porque morreu em outro lugar. Sarvagyera Vaki Kori Dhanera Udesh Vaite Veda Purana Dive Krishna Upadesh. E Mahaprabhu continua contando a história. Assim como as palavras do astrólogo Sarvagya revelaram o tesouro do homem pobre, os textos védicos aconselham-nos sobre a consciência de Krishna quando, inquisitivos, queremos saber por que estamos numa condição material aflitiva. Então aqui Mahaprabhu, enquanto conta a história, faz uma pausa para fazer uma analogia. Então o astrólogo, um astrólogo erudito, que só por olhar para o semblante de uma pessoa, ele pode ver várias coisas sobre o passado e o futuro dela. Então o astrólogo olhou para aquela pessoa pobre e viu que na verdade aquele pobrezinho era filho de um homem muito rico, mas que tinha morrido em outro lugar. Sarvagyera Vakya Mula Dhana Anubandha Sarva Shastre Upadesha Shri Krishna Sambandha. Pelas palavras do astrólogo, estabeleceu-se a ligação entre o homem pobre e o tesouro. O homem pobre estava lá iludido. Sou pobre, estou sofrendo. Por que estou sofrendo?
E o astrólogo aparece e diz: não, você é pobre porque você está longe do seu pai rico que morreu, longe de você. De maneira semelhante, continua Mahaprabhu, a literatura védica nos ensina que o nosso verdadeiro vínculo é com Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, o nosso verdadeiro tesouro, Golokera Premadhana Harinama Sankirtana. Que Krishna vem diretamente de Goloka Vrindavana e ele aparece como Harinama, ele aparece como Mahaprabhu, ele aparece como Harinama, ele aparece como Gurudeva, e eles são o nosso verdadeiro tesouro. Aí Prabhupada comenta aqui, na Gita, Shri Krishna diz: Vedaham samatitani vatmanani chajana. Vatmanani chajana. Tem um erro aqui, é vatmanani chajana. Bhavishyani chabutani mantuveda nakaschana. Ó Arjuna, sendo a suprema personalidade de Deus, sei de tudo o que aconteceu no passado, de tudo que está acontecendo no presente e de tudo que ainda vai acontecer. Também conheço todas as entidades vivas, mas a mim ninguém me conhece. Então, Krishna revelando algo muito íntimo para Arjuna. Assim, Krishna conhece a causa do sofrimento da alma condicionada. Portanto, descendo de sua posição original, Avatar, isso é Avatar. Ele desce de sua posição original. Avatar literalmente significa aquele que desce. Ele vem instruir a alma condicionada, informando-a de que ela se esqueceu de sua relação com Krishna. Krishna manifesta-se em seus relacionamentos em Vrindavan e na guerra de Kurukshetra, de modo que as pessoas sintam-se atraídas a ele e possam voltar ao lar, voltar ao Supremo. Krishna também diz na Gita que é o proprietário de todos os universos, o desfrutador de tudo que existe e o amigo de todos. Suridam sarvabhutanam gyatu amam shantim richati. Se revivermos nossa intimidade original com Krishna, nossa condição angustiante no mundo material será dizimada. Suridam sarvabhutanam. Ele está dizendo que Suridam, ele é o amigo no coração, Suridam. Sarvabhutanam, de todas as bhutas, de todos os seres vivos. Gyatamam Shanti Richati. E que aquele que me conhece, ele continua dizendo, Shanti Richati, alcança a paz verdadeira. Todos estão tentando acomodar-se às condições miseráveis da existência material, mas não solucionaremos nossos problemas básicos enquanto não desenvolvermos nossa íntima relação com Krishna. Baperadhana ache Gyanedhana nahi pai tabe sarvagya kahe tare praktira upai. Apesar de ficar sabendo da existência do tesouro de seu pai, só com este conhecimento um homem pobre não pode adquirir o tesouro. Portanto, o astrólogo viu a necessidade de informar ao pobre os meios pelos quais ele poderia realmente encontrar o tesouro. Então aqui Mahaprabhu está falando em parábola de Sambandha, Ele está falando, você tem um pai rico e esse seu pai morreu distante daqui, mas ele lhe deixou um tesouro. Então agora Mahaprabhu está dizendo, está contando como o astrólogo, que é uma pessoa muito sábia, viu a necessidade de explicar para aquele homem pobre os meios pelos quais ele poderia chegar até onde estava o tesouro. Então agora Mahaprabhu fala, por essa história ele fala primeiro de Sambandha, ele fala do relacionamento da Diva com Krishna, que é o tesouro da Diva, Pranadhana, Pranadhana, o tesouro, nossa vida e alma. E agora ele vai falar do processo pelo qual a gente pode alcançar o nosso Prananata. Pranadhana, não falei a expressão, é Prananata, o Senhor do meu ar vital. Estane atidhana yadi dakshine kudibe
Bimarula baruli utibe dhana napaibe. O astrólogo disse: o tesouro encontra-se neste local. Aí ele mostrou o tesouro. Porém, se cavares em direção ao lado sul, as vespas e zangões surgirão e não conseguirás teu tesouro. Então, ele mostra o tesouro, mas ele diz: se você cavar no lado sul do tesouro, as vespas e zangões vão atacar de tal maneira que você não conseguirá pegar o tesouro. Pastime kudibetaha yaksha ekahoya sevigna koribe dhane hata napada. Se cavares no lado ocidental, depararás com um fantasma criador de tanto distúrbio que tuas mãos nem sequer tocarão o tesouro. Então, primeiro, no lado sul do tesouro, as vespas e zangões. No lado oeste do tesouro, o que acontece? Vai aparecer um fantasma e ele vai perturbar tanto a sua mente que você não vai nem conseguir ter lucidez para tocar no tesouro. Então, sul, oeste. Uttare é o Uttara é o norte. Uttare kudile ate Krishna ajagare dana nahi pabe kudite ginibe sabare. Se cavares no lado norte, defrontarás com uma grande serpente negra que te devorará caso tentes aproximar-te do tesouro. Ajagare, Krishna Ajagare, uma serpente negra. Krishna em sânscrito também quer dizer negro, a cor negra. Então, no lado sul, as vespas e zangões. No lado oeste, o fantasma. E no lado norte, a serpente negra. Purva dike tate mati alpa kudite dhanera jari padibeka tomari hatete. No entanto, se cavares uma pequena quantidade de terra no lado oriental, onde nasce o sol, tuas mãos imediatamente tocarão a arca do tesouro. Uma história muito linda, né, que Mahaprabhu pessoalmente está contando para Srila Sanatana Goswami Pad. Então, primeiro, recapitulando, Mahaprabhu explica que o que ele explica? Ele explica que as palavras do astrólogo ele compara aos textos védicos, porque as palavras do astrólogo revelaram para aquela pessoa pobre o seu tesouro. Da mesma forma, os textos védicos revelam o tesouro supremo, revelam que existe esta pessoa com a qual nós podemos ter um relacionamento eterno e plenamente satisfatório, e que esta pessoa está em determinado lugar, mas que, segundo a maneira pela qual nos aproximarmos desta pessoa, vamos ter sucesso em conquistá-la ou não. Se formos atrás deste tesouro supremo chamado Krishna e cavarmos em busca deste tesouro do lado sul, as vespas e zangões vão morder a gente, picar o nosso corpo, e por isso a gente vai ter que sair correndo. Não vai conseguir acessar o tesouro. Se for pelo lado oeste, um fantasma, um bhuta, um jaksha. No verso é Pastime, ocidente, Kudibetaha jaksha ekahaya. Como naquele verso Pranam de Prabhupada, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharya. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini. Que Prabhupada vem especificamente para Paschatya Desha, para os países do Ocidente. Os textos sagrados dizem que quanto mais você se aproxima do Oeste, mais
vil, mais caído você é. Quer dizer, quanto mais você se aproxima dos países do Ocidente, mais você chega na terra das pessoas vis, das pessoas caídas, dos mlechas, né? E quanto mais você se aproxima do Oriente, mais você se aproxima das pessoas, os arianos, aqueles que estão cultivando valores espirituais, né? Os bhaktas, os gyanis, os yogis, né? No leste, essas pessoas. No oeste, os jakshas, os fantasmas. Mas isso o Mahaprabhu vai explicar o significado de cada um desses representantes de cada lado, de cada quadrante. Da mesma forma que no quadrante norte está a serpente negra, que se você se aproximar de Krishna, essa serpente negra vai devorar você. Então a gente vai deixar para continuar a história eletrizante que Mahaprabhu conta para Sanatana Goswami, para explicar sobre Sambandha Gyana, Abhideya Gyana e Prayojana Gyana. Então agora nós vamos passar para a nossa segunda etapa, ler esse lindíssimo livro de Srila Gurudeva, chamado Por Trás do Véu da Ilusão. É o terceiro volume da série Shri Guruvani Pradipa. Pradipa é uma luz muito linda, é uma lamparina feita de ghee, né? O ghee representa aquilo que está no coração do discípulo. Então o discípulo, com o seu coração derretido de amor e afeição aos pés de lótus do seu Gurudeva, oferece essa lamparina ao seu Gurudeva. Porque na verdade ele percebe que essa lamparina é a lamparina que Gurudeva sempre carrega, onde quer que ele esteja. Porque essa lamparina é a lamparina que representa a luz de Guruvani, a luz dos ensinamentos transcendentais de Gurudeva. Por isso, Shri Guruvani Pradipa, que para o português, tradução livre, diálogos iluminados. Porque se a gente não conversa com Gurudeva, nossa vida espiritual é uma verdadeira fantasmagoria. Então, em nome de conversar com Gurudeva, nós vamos continuar lendo o que Gurudeva fala nesse diálogo constante, né? Porque Gurudeva sempre tem um interlocutor, né? O sadhu, ele sempre vai onde há alguma audiência, né? Ele entra na casa dos grihastas, os grihastas lhe oferecem prachada, lavam seus pés e fazem essas atividades que são comuns do sadhachara, né, do comportamento, da etiqueta, e o sadhu, em troca, ele dá harikatha. Então o Gurudeva está nos dando harikatha. Aí nós estamos na página 13 desse livro, que tem o subtítulo Carentes de Amor e Afeição Puros. Eu acho que eu já li, mas vamos ler de novo, porque quanto mais a gente lê, mais a gente introjeta, né? O Gurudeva está falando, ele começa esse livro falando sobre a felicidade que não existe nesse mundo. Os cientistas modernos descobriram as armas nucleares e continuam com suas pesquisas. Pretendem fabricar armas de destruição poderosas o bastante para exterminar o mundo inteiro em um instante. Isso é progresso? Gurudeva pergunta. Onde foi parar o amor e a afeição entre marido e mulher? Onde está o amor entre pais e filhos? E o amor entre os países? Sem dúvida, os inventos e o avanço da ciência material têm reduzido distâncias, mas infelizmente os problemas só aumentam. O maior deles é a carência geral de amor e afeição. Por isso todos andam amargurados, brigando e querendo controlar uns aos outros. O amor é a verdadeira chave da felicidade.
Porém, não podemos conquistar a felicidade sem prema, ou amor e afeição transcendentais. Ansiamos ter felicidade, amor e afeição puros, mas, embora existam estas virtudes, não as podemos encontrar neste plano. Temos buscado a felicidade em trocas de amor e afeição impuros com pessoas imperfeitas. Segundo nos ensinam os textos védicos, só podemos ser felizes trocando amor e afeição puros com a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus. Em todos os Vedas e Upanishads, aprendemos que somos partículas da suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Por natureza e constituição, tendemos a servir a suprema personalidade de Deus com amor e afeição. Infelizmente, esquecemos-nos disso, esquecemos dessa tendência de servir a Krishna, motivo pelo qual nos apegamos a Maya, a energia ilusória neste mundo físico. Maya mantém-nos aprisionados e nos inflige sofrimentos, tais como nascimento, morte, velhice e doença. Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi. Janma, nascimento, Mrityu, morte, Jara, velhice, e Vyadhi, doença. Isso se dá apenas para, em algum momento, compreendermos que não podemos ser felizes aqui. É como Srila Siddhara Maharaj sempre dizia, que toda circunstância é favorável. Então, as circunstâncias de sofrimento encaradas por um Vaishnava, por um transcendentalista, ele pode compreender, esse sofrimento serve para eu compreender que não posso ser feliz aqui. Não tem como ser feliz aqui. Não tem jeito. Paradoxalmente, então Gurudeva primeiro fala que não podemos ser felizes aqui. Estamos no mundo material. O mundo reflexo. Mas Gurudeva fala, paradoxalmente, é possível ser feliz aqui sim. Isso acontece neste mundo ou no próximo para quem serve a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, pois, mediante esse serviço, mesmo vivendo-se neste mundo, experimenta-se a felicidade própria do outro mundo, o mundo transcendental. Tal serviço começa com a adoção do processo de cantar os santos nomes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e lembrar-nos das glórias de Deus. Aí Gurudeva continua, gerador, mantenedor e destruidor, outro subtítulo. Shri Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Shri Krishna. Tanto ele quanto todos os gurus de nossa linhagem querem que sejamos felizes. Por isso, orientam-nos a cultivar a afeição pela suprema personalidade de Deus, o Criador deste mundo. Além de criá-lo, Deus lhe dá vida e apoio, sem os quais tudo perde sentido. Radhe Radhe, Jai Shri Radhe. Eventualmente, chegada a velhice do mundo, ele o acolhe dentro de si. Então, por isso que sempre Gurudeva diz que Krishna é o gerador, porque através de seus assistentes autorizados, especialmente Brahmaji, ele cria, ele é o mantenedor, como Vishnu, e ele, como Shiva, é o destruidor. Aí o outro subtítulo é Eterno, Lindo e Auspicioso. Deus é Satyam, Shivam Sundaram. Ele é Satyam, Shivam Sundaram. Ele não nasce nem morre. Ele é eterno, Satyam. Satyam tem a ver com eternidade e com verdade. Verdade e eternidade são duas irmãs muito lindas. Deus é um só e não muitos. Apesar de Krishna, Deus, ter muitos outros nomes, todas as escrituras da antiga tradição védica
dizem que ele é a suprema personalidade de Deus. Então, agora, Gurudeva, assim como Mahaprabhu, Mahaprabhu, quando está ensinando a Sanatana Goswami, primeiro ele fala da condição de sofrimento da diva, que nada tem a ver com a diva. Então, Gurudeva começou a falar para os seus discípulos, para nós, sobre a condição de sofrimento que se chama Nisarga. Quando você assume essa identidade, estou sofrendo, as 3 espécies de miséria estão me atacando. Isso é Nisarga, essa é a natureza adquirida, porque a natureza eterna da alma, ela é de bem-aventurança, de conhecimento e de existência pura. A alma não sofre, né? Então, primeiro, Gurudeva apresenta a verdade sobre Maya, que faz com que nós nos sintamos sofredores, e depois ele fala sobre Krishna, né? É o que ele está fazendo, ele agora está falando das qualidades de Krishna, né? Porque ele falou que tudo começa com o processo de cantar o santo nome e conhecer as glórias de Krishna. Agora ele está falando das glórias de Krishna. Ele está dizendo que Deus é Sundaram, ele é lindíssimo. Não há ninguém tão lindo quanto Krishna, cuja forma é eterna e jovial. Seu corpo faz curvas elegantes em 3 partes: nos tornozelos, na cintura e no pescoço. Sempre sorridente, Krishna toca a flauta enquanto exala de seu corpo transcendental um aroma fascinante. O mesmo poder que ele tem de atrair a todos no mundo espiritual, inclusive suas amadas vaquinhas, ele o tem diante de todos os seres deste mundo. Portanto, Deus é Shivam, dotado de qualidades auspiciosas na íntegra, de poder infinito e misericórdia plena. Então ele é Sarva Gunakana, ele tem todas as qualidades auspiciosas. Ele é Sarva Shaktiman, ele tem poder infinito. E ele é Kripa Sindhu, ele é um oceano de misericórdia. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastati. Aí agora Gurudeva falou das glórias de Krishna, e agora ele vai falar sobre o amor entre Krishna e seus devotos. Relacionamento de amor com Krishna. Krishna é Satyam, eterno, Shivam, plenamente misericordioso, e Sundaram, lindíssimo. Tudo está em Krishna, logo, ele pode satisfazer toda sorte de desejos. Já ouviram falar de Nishinradev? Nishinra Bhagavan é outra forma de Krishna. Ele tem cabeça de leão, é poderoso e perigoso ao extremo, mas não é bonito como Krishna. Nishinra Bhagavan protege a todos, mas por ser muito perigoso, falta-lhe a atitude de amigo. O Sr. Ramachandra, outro avatar de Krishna, é bem formoso, mas não consegue satisfazer todos os nossos desejos. Ramachandra pode ser poderoso e nos proteger como um rei védico perfeito, mas não aceita brincar conosco, encarando-nos como amigos íntimos, como sakas. Tampouco aceita relacionar-se conjugalmente conosco. Só com Sita Devi, né? Krishna é a única personalidade dotada de todas as boas qualidades, né? Todo avatar, Rama avatar, Kalki avatar, todo avatar tem 60 qualidades, né? Vishnu, 60 qualidades, mas Krishna tem 64 qualidades. Por isso ele é a única personalidade dotada de todas as boas qualidades, mesmo no plano da transcendência. Como ele é onipotente e onisciente, sua beleza e misericórdia são infinitas e inigualáveis. Ele haverá de se relacionar conosco
conforme o desejo do âmago de nosso coração. E esse desejo, quando nós tivermos purificado nossa consciência, esse desejo vai manifestar um anseio da nossa swarupa, da nossa forma, da nossa natureza eterna. Podemos ser seus servos ou amigos íntimos, ou cuidar dele com atitude parental ou conjugal. Se você devotar um pouco de afeição a Krishna, ele satisfará quaisquer desejos seus. Então, se você, como Krishna fala, Phalam Pushpam, como é que é? Phalam Pushpam, Phalam Toyam. Ele fala, se você me oferecer um pouquinho d'água, uma flor, uma folhinha de tulsi, com amor e devoção, eu aceitarei. Então, assim, se você devotar um pouco de afeição a Krishna, se você oferecer seu alimento a Krishna, se você oferecer seu pensamento a Krishna, se você oferecer seu corpo a Krishna, então ele vai satisfazer qualquer desejo seu. Por ser a suprema personalidade de Deus, a origem de todas as outras formas de Deus, Krishna pode conceder o que suas outras manifestações divinas não podem. Se tivermos apenas um pouco de amor e afeição por Krishna, seremos muito felizes o tempo todo, tanto nesta vida quanto na próxima. Então Gurudeva está desenvolvendo um argumento, porque ele disse primeiro que você não pode ser feliz neste mundo material, e depois ele explicou que você pode sim, paradoxalmente você pode ser feliz se você estiver servindo a Krishna, se você estiver cultivando o seu relacionamento com Krishna. Porque se você estiver cultivando o seu relacionamento com Krishna, então você vai fazer o que Krishna diz para Arjuna na Gita. Ele fala Dhirastatas namuhyati, que Krishna falando para Arjuna, ele está dizendo que se você quer realmente entender a causa do sofrimento, se você quer realmente ter um relacionamento com Krishna, você deve ser sóbrio. Você deve. Também tem aquele outro verso que diz: Matras pastas tu kanteya shitos naduka dukada agama paino nichas tams titiksha sobharata. No segundo capítulo. Tams titiksha sobharata. Ele está dizendo para Arjuna: seja sóbrio e seja tolerante. Se você tolerar todas as investidas dos 3 gunas, todas as investidas de Maya, se você tolerar, sempre tolerar significa observar alguma coisa que esteja acontecendo com você, mas não se deixar perturbar. Isso é tolerância. Como Shripad Bhanu Maharaj, ele diz sempre que tolerância é Sharanagati. Titiksha, tolerância, é sinônimo de Sharanagati. Você está caindo o mundo sobre a sua cabeça, você, como Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, ele dá esse ensinamento supremo, esse ensinamento relativo a qual deve ser o comportamento de um Vaishnava, como ele deve reagir diante das vicissitudes da vida, das coisas terríveis que podem acontecer com a gente, e também das coisas maravilhosas, porque as coisas terríveis, é fácil da gente perceber o sofrimento por trás das coisas terríveis, mas as coisas maravilhosas, elas têm um outro nível de ilusão, porque elas podem nos fazer pensar: não, eu posso ser feliz, agora eu tenho dinheiro, porque se, por exemplo, um devoto que canta o santo nome, mas enquanto canta está pensando em Lakshmi, 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 Krishna vai dar dinheiro? Não, vai dar dinheiro para essa pessoa. Então ela pode cair na ilusão da felicidade promovida pelo Punya, Mas isso é o outro lado da mesma moeda chamada condicionamento material. Então a mente continua. Agradeço a presença de vocês, minha reverência para o meu Guru Bhai, Jagabhata Prabhu. Então nós vamos fechar hoje. Oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Dandavat Pranam, Vanchakalpa Tarivasha, Kripa Sindhu Devacha, Pachitanam Pravanibhyo, Vaishnavi Namo Namaha. Jai Shila Prabhupada, Pachitapan Ki Jai, Shila Gurudeva Pachitapan Ki Jai.